e aí uma condição sine qua non para que o centro de referência se estabeleça é ele ter esse projeto da escolinha de esportes, que vai trazer a possibilidade da prática esportiva para a criança, que muitas vezes a criança com deficiência, ela não terá a oportunidade de conhecer um movimento. A gente não está falando nem de esporte, tá? Mas na aula de educação física que a gente tem nas escolas. Então, muitas vezes a pessoa, a criança com deficiência, o jovem com deficiência, ele é, como a gente costuma dizer, dispensado das aulas de educação física. Então, é isso aí que o projeto da Escolinha de Esportes quer trazer, e com isso a gente não só realiza a busca de novos atletas, como assume um compromisso social de possibilitar para criança e jovem com deficiência um direito, que é a prática de esportes. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Atletas Paralímpicos, Cidadania e Carreira Esportiva. A entrevistada é a coordenadora do projeto Atleta Cidadão do Comitê Paralímpico, Simone Rocha. Entrevistador é o professor titular da EFERP, Universidade de São Paulo, Renato Marques. Olá, pessoal. Meu nome é Renato Marques, sou professor aqui da Universidade de São Paulo, na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, também coordenador desse projeto de comunicação científica chamado Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo. E desse canal que a gente usa para divulgar as entrevistas, o conteúdo desse projeto, que é o Esporte Sociedade. Hoje, a gente recebe para essa entrevista a profissional de psicologia e também profissional do Comitê Paralímpico Brasileiro, Simone Camargo Rocha. A Simone vai conversar com a gente sobre carreiras de atletas paralímpicos. Simone trabalha no CPB, no Comitê Paralímpico Brasileiro, nessa área, e tem uma vasta experiência no esporte paralímpico. A Simone, atualmente, é coordenadora do programa Atleta Cidadão, do CPB. Ela é, como eu disse antes, ela é graduada em Psicologia pela Universidade de São Marcos. Ela foi atleta paralímpica, tanto de atletismo quanto de goalball, com resultados excelentes, né, no mais alto nível do esporte, mas especialmente sendo bicampeã para-pan-americana de goalball e também vice-campeã mundial de goalball, também nessa mesma modalidade. Ela já foi presidente do Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro e também já trabalhou como agente de telecomunicações da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, Simone, muito obrigado por aceitar conceder essa entrevista aqui para o nosso projeto. É uma honra poder conversar contigo. A gente tem contato há muitos anos, né? E a gente ensaia essa entrevista e esses projetos em parceria há tanto tempo. Então, te ouvir vai ser um prazer e também a gente poder conversar com as pessoas sobre esse universo de esporte paralímpico, também esse universo da construção e gerenciamento de carreiras de atletas paralímpicos. Então, já te passo a palavra com a primeira pergunta. Pedir para você falar sobre a sua trajetória como atleta e, posteriormente, como gestora no esporte paralímpico. Renato, bom dia a você, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem nos ouvindo. Primeiramente, eu quero muito agradecer o convite e a oportunidade de estar trazendo, né, o esporte paralímpico, a carreira de esporte paralímpico, para todas as pessoas que vão ter oportunidade de acompanhar essa entrevista. Dizer que para a gente isso é uma honra e é uma oportunidade valiosa, porque a gente sabe que o esporte paralímpico e tudo que envolve o esporte paralímpico ainda carece de divulgação, ainda carece de muito diálogo, né, para que seja comum a toda a nossa sociedade. Então, muito obrigada e é um prazer estar aqui com você, como você falou, tornando concreto aí, objetivando a nossa vontade, o nosso desejo de tornar, de produzirmos coisas juntos, né, de construirmos em cima dessa temática. Então, muito obrigada. E iniciando, né, pela sua pergunta, minha trajetória, eu sou uma pessoa com deficiência visual total e fui conhecer o esporte quando eu já tinha meus 17, 18 anos, porque o esporte para pessoa com deficiência, normalmente, ele não é apresentado na idade escolar,
né, e muitas vezes pelas questões de possibilidade de inclusão, não era, pelo menos na minha época, né, hoje eu tenho 49 anos, então há cerca de 30 e poucos anos atrás, a gente não via o esporte paralímpico na TV, né, então a gente não tinha como perspectiva essa realidade de participação. Então, eu fui conhecer o esporte já com 17, 18 anos, em uma instituição para pessoas com deficiência, na qual eu entrei para trabalhar. E nessa época o esporte estava se desenvolvendo aqui no Brasil, foi por volta do ano de 1994, 95, e para mim foi uma alegria muito grande. Eu tinha visto as aberturas dos Jogos de Seul na televisão, ainda bem nova, acho que eu tinha 12 anos quando aconteceu Seul, e eu olhava aquilo como se fosse uma realidade que eu jamais poderia habitar, né? Eu nunca poderei ser uma atleta, na época, no meu pensamento, uma atleta olímpica, né? E quando eu conheci o esporte e as possibilidades que o esporte ofereciam, eu falei, opa, não posso ser uma atleta olímpica, mas eu posso ser uma atleta paralímpica. Ainda sem enxergar as possibilidades de participação na seleção brasileira, mas comecei a vislumbrar a possibilidade de praticar o esporte como competição. E aí a minha carreira foi se desenvolvendo, foi vindo uma competição atrás da outra, as convocações para a seleção brasileira, e até fruto, né, do início do esporte, que eu entrei no esporte, então o esporte paralímpico estava se desenvolvendo no Brasil, eu consegui a honra de defender a seleção brasileira por mais de uma modalidade. Eu defendi a seleção brasileira em campeonatos continentais, mundiais e paralímpicos pelo atletismo. Eu participei do ciclo de Atenas, e o goalball, eu participei dos ciclos seguintes, né, Pequim, Londres eu não estive, e participei do ciclo do Rio 2016. E tive aí a grata, né, conquista dos campeonatos parapan-americanos, como você falou, e vice-campeonato mundial. Conquistei, junto com a nossa seleção brasileira, a primeira oportunidade do Brasil participar de Jogos Paralímpicos pelo goalball, né, a estreia em Jogos Paralímpicos pelo goalball foi da seleção feminina nos Jogos de Atenas. Acabei participando da conquista, mas não estive nos Jogos defendendo o Brasil, estive só pelo atletismo. E consolidei, né, talvez a minha trajetória no esporte atuando no Conselho de Atletas, como membro convidada inicialmente. Depois eu passei por 8 anos na presidência do Conselho de Atletas, e a gente fez parte aí de diversas conquistas dos atletas, né, que hoje são expressas em lei, como, por exemplo, o terço, né, de atletas que tem que estar presente nas assembleias e nos órgãos decisórios das instituições esportivas. Então, a gente, enquanto participante, membro do Conselho de Atleta do Comitê Paralímpico, fiz parte, né, dessas conquistas, dessa trajetória. E, como você falou também, em virtude, né, da minha estada no Sport C no início, nós não tínhamos os incentivos que possibilitavam aos atletas se dedicarem unicamente à carreira esportiva. Então, levei em paralelo algumas atividades profissionais no mercado formal. Entre elas, como você falou, eu tive 19 anos como agente de telecomunicações da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e saí dessa função para entrar aqui no Comitê Paralímpico em 2021, como coordenadora do programa CPB Atleta Cidadão, que é justamente a iniciativa do Comitê Paralímpico que busca apoiar o atleta paralímpico, né, no seu desenvolvimento pessoal e profissional, para além da carreira esportiva. E estou aqui até hoje. Legal, é uma linda trajetória, Simone, tanto como atleta, né, quanto também como gestora, e sempre muito atuante, né, na sua trajetória como representante dos atletas, e hoje cuidando, né, dessa assistência, desse suporte aos atletas, que a gente vai conversar um pouco mais sobre essa sua função no CPB. Então, assim, é uma trajetória linda, te parabenizo, viu? Muito, tem que se orgulhar muito de tudo isso que você vem construindo. Queria pedir, então, frente a toda essa sua experiência, Simone,
para falar sobre o que é o esporte paralímpico e como ele se organiza no Brasil. Se você também já quiser entrar no CPB, no Comitê Paralímpico Brasileiro, como ele se insere nesse contexto, enfim, contar para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, como o que é e como se organiza o esporte paralímpico no Brasil. Vou tentar resumir um pouquinho, embora eu falo muito, fica aí à vontade para me cortar, mas vou tentar resumir, e se ficar alguma dúvida, você pode ir me perguntando posteriormente. O esporte paralímpico, primeiro a gente precisa entender que o esporte não necessariamente, muitas vezes a gente fala o esporte para pessoas com deficiência, e não necessariamente quando a gente fala de atleta paralímpico, a gente está falando daqueles atletas que estiveram presentes nos Jogos Paralímpicos, né? Então, eu gostaria que vocês ampliassem um pouco o conceito de esporte paralímpico quando eu falar para aquelas pessoas que praticam esporte de competição e que possuem três deficiências principais, que é a deficiência físico-motora, e aí ela pode ser proveniente de diversas situações, tá? Desde uma amputação, uma lesão medular, uma paralisia cerebral, que vai trazer ali uma dificuldade físico-motora. A deficiência intelectual, que alcança pessoas que têm o QI abaixo de 70, e ele precisa estar laudado, né? Ele precisa ter ali uma comprovação médica. E a deficiência visual, que também também precisa estar aí dentro de um campo visual específico, né? Então, todas essas situações, todas essas pessoas que participam de competições, elas são chamadas de atletas paralímpicos, né? Elas são incluídas aí no atleta, na competição de esportes para pessoas com deficiência. O nosso sistema esportivo incluiu o Comitê Paralímpico Brasileiro na Lei Pelé, né? Que aí foi ali que o Comitê Paralímpico Brasileiro começou a fazer parte do sistema esportivo, desportivo nacional. E ele é a instituição responsável por levar o Brasil para os Jogos Paralímpicos de inverno e de verão e para os Jogos Parapan-Americanos. O comitê, ele recebe o recurso que foi regulamentado, né, pela Lei Agnello Piva e posteriormente foi também modificado pela Lei Brasileira de Inclusão, que dá para o esporte paralímpico um percentual da arrecadação das loterias. Esse percentual, eu confesso para você que eu não tenho o número exato dele, né? Mas é o que hoje dá a base econômica, a sustentação financeira para a realização do esporte paralímpico no nosso país. Esse recurso ele é repassado para o Comitê Paralímpico e o Comitê Paralímpico repassa para as confederações. E aí, falando em confederações, nós vamos dizer que o Comitê Paralímpico atua como confederação de 4 modalidades, que é o atletismo, a natação, o tiro esportivo e o halterofilismo. Isso por conta da organização do Comitê Paralímpico Internacional. Então, o atletismo para pessoas com deficiência, ele não tem uma confederação própria, como é o caso da CBAT no atletismo convencional. Ele é organizado desde as competições de base até a competição de alto rendimento, até os Jogos Paralímpicos, pelo Comitê Paralímpico, que faz essa gestão e essa organização dessas 4 modalidades que eu comentei. Além do Comitê Paralímpico, a gente vai ter as confederações por áreas de deficiência, e hoje a gente destaca a Confederação do Esporte para Pessoas com Deficiência Visual, que é a CBDV, e a AND, que é a associação, eu não lembro a sigla completa, mas ela cuida do esporte para pessoas com paralisia cerebral. O principal esporte deles hoje é a bocha. E nós vamos ter diferentes confederações específicas de modalidades, algumas são específicas, por exemplo, o vôlei sentado, ele não está dentro da Confederação Brasileira de Vôlei, ele tem uma confederação específica. Mas nós vamos ter, por exemplo, o parabadminton, que está incluído dentro da Confederação Brasileira de Badminton, e ela vai ter ali uma área específica para cuidar do parabadminton.
Então, mais ou menos essa é a estrutura do esporte paralímpico no nosso país. Todas as competições, né, desde a base até o alto rendimento, elas são realizadas aí por essas confederações. E entrando agora, né, especificamente no Comitê Paralímpico Brasileiro, hoje nós estamos situados aqui na cidade de São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro é um aparelho esportivo que é o maior legado dos Jogos Rio 2016 que ficou para o esporte paralímpico no nosso país. Ele foi construído numa parceria dos governos estaduais, federal e do governo do estado de São Paulo, do governo federal. E hoje ele é uma propriedade física do estado de São Paulo com uma concessão de uso, né, e gerenciamento dos espaços para o Comitê Paralímpico, uma concessão de 35 anos que teve início no ano passado. Então, a gente tem por 35 anos o direito, né, de cuidar e de morar aqui no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. É uma estrutura que possui, assim, é o quarto centro de treinamento paralímpico do mundo, com 95 mil metros de construção. Nós temos áreas de treinamento para 18 das 22 modalidades paralímpicas dos Jogos de Verão. Estamos prestes a ganhar um velódromo, aí vamos aumentar um pouquinho, né, esse número, uma parede de escalada que foi recém incluída no programa dos Jogos Paralímpicos. Parede de escalada não, né? A escalada foi recém-incluída aí no programa e a gente está buscando esse equipamento esportivo também. Nós temos também um residencial, né? Um local para hospedagem de 300 pessoas distribuídas em apartamentos de 2 a 6 leitos. E o Centro Paralímpico hoje, o Comitê Paralímpico hoje, ele desenvolve diversos programas, Renato, espalhados aí, alguns fixos aqui em São Paulo e outros com a busca da abrangência nacional. E eu vou destacar alguns, né, dois que eu acho extremamente importantes para o crescimento do esporte paralímpico, que é a Escolinha de Esportes. Então, a gente busca, tanto aqui no Comitê Paralímpico Brasileiro, quanto nos centros de referência, que é o programa que eu vou destacar posteriormente, a gente busca que as escolas encaminhem suas crianças de 7 a 17 anos com essas deficiências que eu comentei anteriormente, para que elas sejam expostas, submetidas, para que elas possam ter a prática esportiva, ter a prática, e aí respeitando, é claro, o desenvolvimento físico-motor de cada criança, respeitando a idade de cada criança, e aí não só a idade biológica, né, mas respeitando o direito, desde o direito de brincar e aprender e brincar, até que essa criança opte por simplesmente ter uma atividade física regular ou por seguir para o caminho do treinamento esportivo. Então, esse é um dos nossos programas e ele está baseado aqui no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e a gente busca replicar ele nos centros de referência. O que são os centros de referência? São parcerias que o Comitê Paralímpico vem estabelecendo com instituições, aparelhos esportivos de universidades, centros esportivos municipais, estaduais, né? Então, tem que haver o local para a prática esportiva de pelo menos 3 ou 4 modalidades, eu não me recordo agora exatamente. E aí, esses aparelhos esportivos é uma parceria, então o comitê, o município ou o estado vai entrar com o local da prática esportiva, o Comitê Paralímpico vai entrar com um número X de colaboradores e cessão de materiais, e a unidade também entra ali com alguns professores, às vezes estagiários, vai depender de cada acordo que é formado. E aí uma condição sine qua non para que o centro de referência se estabeleça é ele ter esse projeto da escolinha de esportes, que vai trazer a possibilidade da prática esportiva para a criança que muitas vezes
a criança com deficiência, ela não terá a oportunidade de conhecer o movimento. A gente não está falando nem de esporte, tá? Mas na aula de educação física que a gente tem nas escolas. Então, muitas vezes a pessoa, a criança com deficiência, o jovem com deficiência, ele é, como a gente costuma dizer, dispensado das aulas de educação física. Então, é isso aí que o projeto da Escolinha de Esportes quer trazer. E com isso, a gente não só realiza a busca de novos atletas, como assume um compromisso social de possibilitar para criança e jovem com deficiência um direito, que é a prática de esportes. Isso é um pouquinho, tá, do Comitê Paralímpico, e aí, como eu falei, fica à vontade, caso você tenha dúvidas que não tenham sido esclarecidas aqui. Perfeito, Simone, muito obrigado. Não, excelente apresentação sobre o comitê. Até gostaria de destacar 2 pontos. Primeiro, o trabalho já, podemos até dizer, de longo prazo que vem sendo feito, né, pelo Comitê Paralímpico, e não só as conquistas esportivas em termos de competições de alto rendimento, quanto também as conquistas em termos de fazer o esporte chegar a diferentes grupos de pessoas com deficiência, né? Não só em diferentes grupos caracterizados pelas diferentes formas de deficiência, mas também em diferentes grupos em regiões diversas do país, diferentes grupos do ponto de vista de alguns marcadores sociais de melhor ou pior, né? O acesso mais facilitado ou mais dificultado ao esporte. O Comitê Paralímpico tem trabalhado no sentido de levar o esporte a essas pessoas em diferentes condições sociais, né? Aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, aqui da USP, nós temos um desses centros de referência, né? E eu posso testemunhar a riqueza que é, né? Então, a gente recebe crianças, adolescentes que vêm praticar esporte aqui, e é uma oportunidade realmente na cidade seria de mais difícil acesso, e eles conseguem ter algumas oportunidades muito valiosas aqui. Então, sem dúvida, é uma ação do CPB bastante importante e bastante interessante. E quanto ao centro de treinamento, como você falou, né, é em nível mundial, é um nível de instalação esportiva que realmente oferece grandes condições, né, de trabalho para os atletas, para as comissões técnicas, enfim. Vale a pena conhecer, inclusive, quem tiver oportunidade. Legal, Simone. Vou pedir agora para a gente avançar no programa que você coordena aí no CPB e também no tema principal da nossa entrevista, que é essa gerenciamento, mas mais do que gerenciamento, suporte, né, à carreira de atletas paralímpicos, as possibilidades de envolvimento com o esporte, as possibilidades de construção de uma carreira no esporte para essas pessoas com deficiência, e especialmente você poder falar sobre o programa que você coordena, o Atleta Cidadão, que eu queria pedir para a gente entrar nesse assunto, você explicar como funciona esse programa e como está o cenário hoje no Brasil de acesso, né, desses atletas a uma possibilidade de construção de carreira e como isso vem acontecendo. Bom, primeiro eu queria falar um ponto, né, que eu acho muito importante, toda vez que eu vou falar de esporte paralímpico, né, eu acabei até falando do Comitê Paralímpico e não falando, né, da quinta colocação que nós alcançamos nos Jogos de Paris, que para a gente é um tesouro, mas quando a gente fala de esporte paralímpico, eu acho que não tem como a gente destacar a questão da deficiência, né? Então, às vezes, eu acabo, em detrimento a essa questão que eu acho tão valorosa, né? Eu acho que o fato de você possibilitar a pessoa com deficiência alguns direitos, né? Não é nem direito social dos quais ela é impedida, né, de usufruir. Então, a gente traz algumas possibilidades de usufruir desses direitos. Me encanta tanto que eu acabo, às vezes, esquecendo, né, dessa quinta colocação que a gente alcançou nos Jogos de Paris 2024 e que é fruto, né, de toda essa estrutura, de toda essa organização e, como você falou, desse pensamento a longo prazo, né? E a gente vem fazendo um movimento, Renato, para se aproximar, para tentar descentralizar, né? E eu acho que isso é o que está trazendo para a gente o sucesso que a gente teve nos Jogos de Paris, e é o que vai trazer para a gente aí
porque a gente almeja novos sucessos, a gente almeja novos lugares, né? Então, é o que a gente acredita que vai fazer com que a gente conquiste esses novos lugares que a gente deseja. E como, ainda trazendo sobre esse ponto, nós temos uma competição que a gente chama de meeting paralímpico, que é uma competição de entrada, né, para o esporte. Então, seria o equivalente a jogos regionais. E nessas competições, por 2 anos, e agora a gente está indo para o 3º ano consecutivo, a gente conseguiu levar essa competição para todas as capitais e o Distrito Federal. Né? Então, nós levamos o esporte paralímpico de norte a sul para todas as capitais com condições das pessoas competirem nos seus locais de origem, o que muitas vezes elas precisam se deslocar para competir em centros maiores. Isso traz não só a possibilidade dela de competir ali perto da sua casa, mas faz com que a sociedade local passe a conhecer um pouco mais o esporte paralímpico, ajuda essa pessoa a promover a sua carreira, né? E aí, começando a falar na questão de carreira, porque muitas vezes ela precisa de apoio, ela precisa de patrocínio, de apoio financeiro, e aí o fato dela ganhar uma medalha sai no jornal local, sai na mídia local, o fato dela ter participado de uma competição sai ali na região e o acesso dessa pessoa às oportunidades de apoio também é ampliado. Né? Então, a gente leva o esporte, ele fica mais conhecido e também a gente ajuda com que essas pessoas tenham o acesso a oportunidades de apoio ampliadas. E aí, falando da carreira, né? Hoje, o esporte paralímpico ele tem uma característica que é muito importante para o desenvolvimento dele, que é o programa Bolsa Atleta, né? Que eu acredito que foi um marco no desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil, porque o programa Bolsa Atleta ele é reconhecido como o maior programa de repasse direto ao atleta. Então, e hoje a gente tem bolsas, desde a bolsa estudantil, que o atleta que participa de Paralimpíadas Escolares, né, que é a nossa competição de alto rendimento, hoje a gente já chama as Paralimpíadas Escolares de competição de alto rendimento, não é mais uma competição de entrada como já foi um dia. Então, de alto rendimento não, mas de rendimento esportivo, né? A gente tem atletas hoje nas Paralimpíadas Escolares que eles participam de seleções brasileiras, então a gente já não pode mais chamar de uma competição de entrada. E aí esse atleta ele pode se beneficiar de uma bolsa estudantil até o maior programa, né, de incentivo, que é a Bolsa Pódio. Então aí tem todo um caminho, né, que a Bolsa Atleta permite, desde as bolsas estudantis, que são números menores, passando pela nacional, internacional, paralímpica e a Bolsa Pódio, que até o presente momento ela só pode ser usufruída por atletas de modalidades individuais, mas que a gente está aí na luta para conseguir ampliar ela para modalidades coletivas. Né? E isso permite ao atleta que ele se dedique única e exclusivamente ao esporte como carreira profissional. Né? Embora a gente saiba que não existe o reconhecimento da profissão atleta, né? Essas pessoas elas não são registradas como profissionais atletas, elas podem sim fazer contribuições como autônomas, mas não são registradas como profissionais. Mas permite a elas financeiramente viver do esporte pelo tempo que elas são atletas que recebem em nível de receber esses recursos. E aí é onde entra, né, o programa Atleta Cidadão, porque o que é o nosso pensamento, né? Inicialmente nós somos criados como transição de carreira. E a gente atuava apenas com atleta paralímpico, atleta que tinha ido para Jogos Paralímpicos e que tivesse ali num momento no qual esse atleta resolve que ele quer deixar de competir. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.